E o Cruzeiro vai buscar jogadores no mercado para reforçar esse time para chegar na Copa do Brasil e na Libertadores. Quem sabe ganhar as duas, ou pelo menos uma delas. O Cruzeiro é a única equipe brasileira que jamais caiu na fase de grupos da Libertadores. Olha que dado importante. O Cruzeiro jamais caiu na fase de grupos da Libertadores. Jamais. Única equipe brasileira. Né? O Cruzeiro que é bicampeão da Libertadores, que vai em busca do tricampeonato. E eu estou com aquele sentimento lá do começo do ano, que Cruzeiro e Flamengo farão a final lá no Estádio Centenário em Montevidéu. Um palpite. Tomara que eu acerte. E o Cruzeiro campeão. Porque é o Cruzeiro, né, gente? É o Cruzeiro, é o cabuloso. É o time que orgulha Minas Gerais, que representa Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, com as taças que ele tem, com as conquistas importantes, né? Porque o Cruzeiro é respeitado mundialmente, principalmente na América do Sul. Né? Os argentinos respeitam o Cruzeiro. O Boca é freguês do Cruzeiro. Ontem eu considerei a vitória do Cruzeiro pelo fato de jogar com 10 jogadores, um a menos, lá pelos 15 minutos do segundo tempo, segurou o Boca lá dentro. Né? Teve chance de matar o jogo com o Neiser, Villarreal, que perdeu um gol incrível, que não se pode perder numa decisão, mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz. Para mim, foi um empate com sabor de vitória. Empate com sabor de vitória. Né? Foi o que eu vi naquele jogo de ontem. E o Cruzeiro tem um novo paredão. Até é motivo para o técnico, para a diretoria, né, repensar uma possível contratação de um goleiro no meio do ano. Acho que não necessita. Né, pelo que a gente tem visto do Otávio, e o Otávio brilhou na seleção de base, brilhou. Né, é o goleiro titular da seleção de base, sub-20. Então, realmente, é um goleiraço. E você, repito, Otávio é da escola cruzeirense. O Cruzeiro tem uma escola de goleiros gigantes. E ele é gigante no tamanho também, tem 1,92 m. O Dida tinha 1,96 m, imagina a envergadura. Então, meu amigo, vou dizer um negócio para você. É muito bom a tranquilidade que ele teve ontem. O posicionamento, a tranquilidade. Até quando ele levou o gol que ele falhou, ele não se abateu. Se é outro ali, ele se entrega. Não se abateu. Continuou fazendo defesas gigantescas até o Cruzeiro empatar. Poderia ter virado. Não fosse a incompetência do Neiser, o Cruzeiro hoje já estaria classificado. Né? Mas o Cruzeiro poderia ter voltado da Argentina classificado, mas foi um resultado gigantesco. Um empate com sabor de vitória. Devido às circunstâncias, o árbitro errou na expulsão do Gerson, mas ele foi peitudo. Ele foi no VAR 3 vezes. O VAR pediu para ele anular o gol do Cruzeiro, do Fagner, alegando mão do Kaique, não foi mão nenhuma. Né? A bola bate no joelho, bate no braço sem a menor intenção. Né? E depois ele anulou um gol do Boca Juniors, que o cara empurra o Jonathan Jesus. Você fazer isso dentro de La Bombonera, né? Mesmo sendo ele um juiz sul-americano, um juiz da Venezuela, ele mostrou personalidade. Ele é fraco, ele é ruim, mas nesse aspecto ele foi muito bem. Né? Ele expulsou o Gerson de forma equivocada. O jogador do Boca fez a mesma coisa, ele não expulsou. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Né? A atuação dele foi boa, anulou o que tinha que anular, né, o gol do Boca, confirmou o gol que tinha que confirmar. Agora, o que me espanta é o VAR chamá-lo para aquela situação do Kaique. Isso me espanta. Isso me espanta. E a do próprio Gerson. Isso me espanta. Quer dizer, o VAR estava querendo ajudar o Boca. Né? E agora o Cruzeiro tem 8 pontos, é o líder do grupo. O Católica joga amanhã com o Barcelona de Guayaquil. Né? Eu estava pensando aqui, de repente, acho que o empate é o melhor resultado. Porque se o Católica ganhar, ele vai a 10. O Cruzeiro fica com 8, Boca com 7. Né? Então é melhor logo o Católica despachar o Barcelona, porque o Cruzeiro já pega o Barcelona eliminado, sem chance. Porque se o Barcelona ganha, ele vai a 6. Então na última rodada, ele, ainda que remotamente, ele tem uma chance. Né? Então é melhor que o Católica ou empate, ou derrote logo. Eu acho melhor empate. Porque o Católica fica aí primeiro com 8, pelo confronto direto com o Cruzeiro com 8, né? Eu acho melhor. Mas, na verdade, é preciso que o Cruzeiro entre em campo para vencer. China Azul lotando o Mineirão, jogo dia 28, uma quinta-feira, semana que vem, né? Daqui uma semana. Então o Cruzeiro tem todas as chances de avançar e, quem sabe, ser o primeiro colocado. Agora, um detalhe mais do que importante. Otávio, né, tomou aquele gol, falhou,
depois fez mais 5 ou 6 defesas gigantescas, deu a tranquilidade aos jogadores. O Jonathan Jesus, ontem a bola estava queimando no pé dele. Achei até que o Arthur Jorge poderia ter colocado o Vidalba, que é argentino, que não iria sentir jogar em La Bombonera. O Jonathan sentiu, no segundo tempo melhorou. Deve ter sido chamado a atenção. O Fabrício Bruno jogou o fino da bola, né? Agora, o Villarreal entra, o Sinisterra entra, não acrescenta nada, né? O Bruno Rodrigues, péssimo, né? O Cruzeiro precisa repensar essa escalação. Claro que o Bruno entrou porque não tinha um Arroio, mas de repente era melhor entrar ou o Sinisterra e o Caio Jorge, ou o próprio Neis e o Caio Jorge, 2 centroavantes ali, um cai pela extrema, né? Porque o Bruno Rodrigues não acrescenta nada. O jogador fraco não pode vestir a camisa do Cruzeiro, não pode. Não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro, Bruno Rodrigues. Me perdoe, não tem, né? Agora, como a gente não assiste aos treinos, porque não é permitido para ninguém hoje em dia no futebol mundial, então às vezes ele é um leão de treino e no jogo não joga nada. Tem isso, no futebol tem muito isso. O cara é um leão no treino, no jogo é um gatinho, né? Então, não sei. Então, eu queria dizer o seguinte, é fundamental que o Neiser treine. Fica depois do treino 1 hora, meu filho, aperfeiçoando pontaria. Põe um goleiro de frente para você, pega um goleiro reserva. Aqui, ó, deixa eu treinar. Vou arrancar do meio campo com a bola e vou ficar cara a cara com você. Dribla o goleiro, meu filho. A área é a proteção do atacante. Dribla o goleiro. Dribla o goleiro. Foi um jogo muito difícil, muito hard, muito, né, difícil na noite passada, mas o Cruzeiro mostrou a sua competência, a sua qualidade, porque é o Cruzeiro, né, gente? É o Cruzeiro, é o cabuloso. É o time que orgulha Minas Gerais, que representa Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, com as taças que ele tem, com as conquistas importantes, né? Porque o Cruzeiro é respeitado mundialmente, principalmente na América do Sul. Né? Os argentinos respeitam o Cruzeiro. O Boca é freguês do Cruzeiro. É o cabuloso. É o Cruzeirão. Tô doido para ver o Mineirão quinta-feira, dia 28. Mineirão vai virar baile. Porque a China Azul vai fazer aquela festa, naquele anel maravilhoso, 60 e tantas mil pessoas, para ver o Cruzeiro avançar às oitavas de final. Aí tem a parada para a Copa do Mundo. 1 mês e 22 dias. Né? 1 mês e 22 dias. Então, os jogadores devem pegar umas férias e voltam para... E o Cruzeiro vai buscar jogadores no mercado para reforçar esse time para chegar na Copa do Brasil e na Libertadores. Quem sabe ganhar as duas, ou pelo menos uma delas. Porque o Brasileirão não vai dar para ganhar. Né? O Tite deixou a terra arrasada lá atrás. O Arthur Jorge está correndo atrás para recuperar os pontos. Mas Flamengo e Palmeiras estão bem à frente. Né? Então, mas Copa do Brasil e Libertadores é o rei de Copas. Né? É o rei de Copas. É quem tem mais títulos. 6 títulos. O Flamengo tem 5. O Flamengo já está eliminado. O Grêmio está na parada ainda, mas não vai ganhar. Então o Cruzeiro vai ficar soberano. Ou ele chega ao hepta 7 vezes, ou ele se mantém hexacampeão. É o único. Quem tem mais? Tem 6. Quem tem mais tem 6. É maravilha. Mas o Otávio está mostrando condição. O que ele fez ontem na Bombonera, para mim, é mais do que aprovado. Personalidade, consciência, tranquilidade. Mesmo quando falhou no gol do Boca, que foi uma falha dele, mas já tinha feito 3 defesas gigantescas antes e depois fez mais 3. Né? Ontem foi a noite do Otávio. O paredão azul, o Cruzeiro tem um novo paredão azul. Já teve Raul, já teve Dida, já teve Fábio, já teve Gomes e agora tem o gigante Otávio, 1,92 m. Envergadura do homem é isso aqui, ó. Ô, rapaz, que maravilha, hein? O Cruzeirão cabuloso, revelando mais um jovem. A multa dele parece que é 60 milhões de euros. O Cruzeiro agora deve dar um aumento para ele, deve valorizar por tudo que ele fez, principalmente ontem. E já vem fazendo defesas importantes a alguns jogos. Né? Colocou o Matheus Cunha no banco, que não tem realmente condições de ser titular do Cruzeiro. Né? Isso até pode motivar o Matheus a se preparar melhor. Né? E pode ficar uma briga boa ali. Agora, como o Cássio deve voltar aí em setembro, por aí, outubro, vai ter que brigar pela posição com o Otávio, porque o Otávio está agarrando essa posição e não vai largar mais não, viu? Pelas defesas que ele fez ontem, meu amigo, acho difícil, hein? Acho difícil aqui. Tá lembrando o Dida em 97. O Dida fez aquela defesa contra o Sport Cristal. Que defesa gigantesca, hein? O cara bateu a falta, ele defendeu. Sobrou pro cara a cara na cara dele. O Dida foi lá e espalmou pro escanteio. Dida é Dida, né? O Cruzeiro tem uma escola de gigantes. E tem o Robertinho, que é o melhor preparador de goleiros do Brasil, viu, Robertinho? Meu abraço a você, meu carinho pra você. Um cara que eu gosto muito. O Robertinho, que treinou o Fábio tantos anos, né? E treina os goleiros do Cruzeiro. Né? Foi pro Fluminense, voltou pro Cruzeiro. Tá aí, ó. O trabalho do Otávio é mérito pro Robertinho também. Para mim, o maior treinador de goleiros do Brasil.
Parabéns, Robertinho. A China Azul tá feliz. Então o Cruzeiro agora joga fim de semana Brasileirão, faturar mais 3 pontos, subir mais na tabela, né? E aí, quinta-feira que vem é o grande jogo, que é contra o Barcelona, para o Cruzeiro classificar. O Cruzeiro é a única equipe brasileira que jamais caiu na fase de grupos da Libertadores. Olha que dado importante. O Cruzeiro jamais caiu na fase de grupos da Libertadores. Jamais. Única equipe brasileira, né? O Cruzeiro que é bicampeão da Libertadores, que vai em busca do tricampeonato. E eu estou com aquele sentimento lá do começo do ano, que Cruzeiro e Flamengo farão a final lá no Estádio Centenário em Montevidéu. Um palpite. Tomara que eu acerte e o Cruzeiro campeão. Porque o Flamengo já é tetra. Quero ver o Cruzeiro tri, para se juntar a São Paulo, Grêmio, Palmeiras, né? Santos. São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Santos. São tricampeões também. Camisa 10 do Cruzeiro. Matheus Pereira comentou pela primeira vez sobre não ter sido incluído por Carlo Ancelotti na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O meia fazia parte da relação inicial de 55 atletas enviada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, à FIFA pelo treinador italiano. O tema surgiu após o empate por 1-1 entre Boca Juniors e Cruzeiro, nesta terça-feira na Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com serenidade, Matheus admitiu que alimentava a expectativa de estar entre os convocados, mas reconheceu o alto nível da disputa por uma vaga. Claro que existia esperança, mas também tenho consciência da qualidade dos jogadores da seleção brasileira e do quanto a concorrência é forte. Só de estar na pré-lista já fiquei muito agradecido. Agora sou mais um torcedor. Imagino como deve ser difícil para o treinador fazer essas escolhas, porque existem muitos atletas de alto nível, afirmou o meia em entrevista à Paramount, emissora responsável pela transmissão da Libertadores. O jogador preferiu valorizar o reconhecimento recebido ao aparecer entre os nomes analisados por Ancelotti. Fico feliz por ter sido lembrado e reconhecido dessa forma. Isso já é motivo de satisfação para mim. Agora, o foco é continuar trabalhando no clube e buscar a classificação do Cruzeiro na Libertadores, completou. Mesmo figurando na pré-lista elaborada por Ancelotti, Matheus Pereira ainda não recebeu uma convocação do treinador italiano. As únicas oportunidades do camisa 10 pela seleção aconteceram nas eliminatórias, quando a equipe era comandada por Dorival Júnior. Desde que chegou ao Cruzeiro, em 2023, Matheus Pereira se consolidou como o principal articulador ofensivo da equipe celeste. Em 155 jogos pelo clube, o meia soma 24 gols marcados e 29 assistências distribuídas. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!